Agora nós vamos então fazer uma entrevista com o pessoal que veio lá de Curitiba, lá do Sul, dentro do Festival de Teatro Infantil de Salto. A companhia chama-se a Companhia de Teatro Abração! Então estamos aqui no Festival de Teatro Infantil de Salto, conversando com a Companhia do Abração, né? E então a gente começa pedindo um pouco se situe, né, no tempo e no espaço, o início da companhia, né? A Letícia então vai falar um pouco pela Companhia do Abração, quando começou, enfim, os principais trabalhos realizados. Então, a Companhia do Abração iniciou em 2001. Na verdade, assim, eu já vinha de uma trajetória bem anterior com esse interesse e dedicação, principalmente no teatro da infância e juventude. Eu já vinha motivada e, vamos dizer, afetada, tocada, né, por diretores e colegas com quem eu trabalhei. E a gente tem orgulho de achar que faz parte de um movimento em Curitiba que foi referência há algum tempo atrás para o teatro para a infância e juventude do Brasil inteiro. Então, o pessoal que se interessa, né, por esse segmento realmente tem uma preocupação, um cuidado. E eu fui uma dessas que foi tocada, né, por esse olhar do teatro para a infância e juventude. Com a Companhia do Abração, em 2001, né, eu e Fabiana montamos, e o primeiro projeto de produção, de criação, já foi dedicado à criança, que foi uma adaptação do Sonho de uma Noite de Verão. E assim, com o sonho, com o nosso primeiro filhinho, vamos dizer assim, a gente já conquistou uma credibilidade, né, e um interesse do público. E depois do sonho vieram se seguindo outros, né? Uma pesquisa sobre o universo de Charles Chaplin, depois uma pesquisa sobre a obra de Villa-Lobos, O Trenzinho do Caipira, e Histórias Brincantes de Muitas Mainhas, uma dedicação à cultura ucraniana, né, mais típica do Sul. E fomos indo, e hoje estamos com o 7º espetáculo, que é Clarice Matou os Peixes. Quer dizer, de 2001 para cá, como é que, só dá para a gente também uma pincelada, como é que era, se tinha outra companhia, antes da fundação do Abração, então? Na verdade, a Companhia do Abração, ela nasce junto já com a sua sede, né? Uma sede que nós mantemos até hoje, né? Há 10 anos, vai fazer 11 anos que a gente mantém esse espaço cultural. Então a Companhia do Abração nasce comigo e com a Fabiana, e não só, né, para montagem e criação de espetáculos, mas também outras atividades, de eventos de arte e cultura, uma escola de teatro que a gente mantém. Então são muitas atividades, biblioteca, é um espaço super bacana que a gente tem num bairro em Curitiba. Começamos primeiro assim com a ideia de ir agregando colegas que a gente tinha mais afinidade para determinados trabalhos. Parceiros que colaboram em determinados projetos. Exatamente. Começamos com essa ideia. Com o crescimento do repertório e consequente assim, crescimento também da demanda, da circulação, a gente começou a ver a necessidade de uma estabilidade maior, né, do grupo. Claro que a gente já teve muitos formatos, temos até hoje colegas, colaboradores que retornam a determinados trabalhos, mas a gente começou a construir essa necessidade do teatro de grupo. Então hoje a gente tem uma rotina diária de treinamento de ator
para que a gente consiga equalizar, né, um nível mínimo técnico. Então, Claro, tem um certo padrão dentro, né, de qualidade dos atores, de linguagens. De linguagens. Então, a gente tem uma rotina, faça chuva ou faça sol, toda manhã os atores têm treinamento, a gente vai variando as oficinas, né, que eles precisam se instrumentalizar, e toda tarde administrativo e à noite repertório, enfim. Mas esse núcleo, você falou que você é fabiana, então quantos hoje em dia tem esse núcleo? Quantas pessoas? Fora esses parceiros, né, que vêm, mas assim, né, esse núcleo duro aí, né, como é que... O núcleo duro, porque tem várias camadas da dureza, né? O núcleo duro é eu, Fabiana, Blas e Simão. Ok. Daí tem um núcleo que é quase duro, mas a gente considera ainda em formação, né, que tem a Júlia, o João, que são os mais novos, e a Denise, que está entrando agora na companhia, porque a Companhia do Abração também tem uma singularidade. Ela é uma companhia curitibana, mas formada por pessoas do Brasil inteiro. A gente tem paraibano, mineiro, baiano, alagoano, de curitibana só tem eu, e até paraguaio. Curitibana só tem eu. Ou seja, nesse grupo, você falou, enfim, os 4, né, que você citou, todos eles tomam decisões na produção, criação, no processo, no modus. A gente se gere assim inteiramente, né? Porque a gente tem essa rotina de treinamento físico, mas tem um dia por semana que a gente chama grupo de estudos, que daí é um treinamento na musculatura mental, né? E nesse espaço a gente discute, né, o momento que a gente está, o que devemos fazer, quais os caminhos. E é isso mais internamente, né? Você fala, não é aberto, não é um debate sobre um determinado tema ligado à infância. Grupo como estamos. Claro que eventualmente vão surgindo temas assim correlatos até para um trabalho específico, né? Às vezes a gente foca o assunto partindo sempre do nosso ponto de vista, mas querendo ampliar, estudar sobre dramaturgia, como se constrói uma dramaturgia, em que ponto estamos ainda, né, com uma falência. Então, né, os assuntos sempre convergindo às nossas necessidades, ao nosso momento. Tá, eu tinha perguntado para você antes de 2001, mas a sua formação, fala um pouco da sua formação. A minha formação foi extremamente empírica, né? Foi extremamente prática. Eu tenho uma formação acadêmica, mas que não me qualifica para o teatro, né? Daí eu tenho algumas investigações com a mímica contemporânea, vim muito de uma década dos anos 80, da performance. Eu tinha muita ligação com o pessoal das artes visuais e interferência urbana, que nos anos 80 era muito comum. Então, esse era o meu caminho. Vamos dizer, era um pouquinho rebelde, assim, fazia algumas aparições. E dessa interferência que eu fui fazendo em Curitiba, né, na minha cidade, as pessoas foram me chamando para trabalhar, profissionais foram me chamando para fazer determinados trabalhos. E quando eu vi, eu estava completamente no teatro profissional e vivendo disso. E nisso os meus colegas foram meus professores, né? A cada experiência solicitada e vivida, eu fui aprendendo, não só a técnica, mas assim, ideologia, vivências, né? A troca de experiências. Porque eu acho que o fundamental, assim, para o artista é saber exatamente por quê e o que ele está fazendo e para quem. Né? Então, entender essencialmente que missão foi essa que a gente foi chamado. Acho que principalmente até, ou não, tudo igual, né? Eu ia falar do teatro para a infância e juventude, da responsabilidade que tem que se ter, mas eu acho que não, eu acho que em geral, né? Entender a arte com todos os seus percalços, com todas as suas dificuldades, que há que existir uma razão maior para a gente ter escolhido esse ofício, essa missão.
Então eu acho que isso é essencial, mais até do que a formação. A formação a gente vai ao longo dos anos, porque eu acho que... Pode finalizar. Eu acho que hoje um mal muito frequente é a síndrome dos workshops. Aquele conhecimento rápido e assim muito pouco desprovido de sentido e de essência. Por isso que eu acho que uma formação se faz ao longo de uma vida, de uma dedicação. Não existe um momento em que, pronto, agora estou formado. Estou pronto, né? Eu vou frequentemente a formaturas de artes cênicas ou de artista e eu adoro formatura, adoro ritual. Mas para mim me parece patético quando o reitor bate a varinha e fala: eu te outorgo o grau de artista. E nesse, quer dizer, desse 2001, né, quando me parece, claro, teve esse mergulho mais vertical, né, sobre a questão da infância, da criança. Mas e antes, como é que é a sua relação com a criança? Você fez vários espetáculos para criança, participou, como é que foi isso? Fiz alguns, mas teve um que me tocou assim para todo sempre, amém. Que foi em 1987, que eu fui chamada porque eu tinha qualidades né, corporais, que vinha um pouquinho do meu treinamento autodidata da mímica. Então eu fui chamada para fazer o papel do Tempo no Menino Maluquinho, dirigido pela Fátima Ortiz, a adaptação da Fátima Ortiz, uma dramaturga, diretora lá de Curitiba, me chamou para fazer o papel do Tempo. Então era um papel que na verdade não era nada. Ela me chamou assim: olha, você só vai fazer a pontuação da idade do menino. Eu falei: ah, tá bom. Mas eu fui ficando, fui fazendo, ela foi me deixando. E no fim o Tempo, que é um super abstrato, o tempo se não é isso, alongou. que é o Tempo, né? Virou um super personagem e virou assim o melhor amigo do protagonista, do Menino Maluquinho. E esse personagem ficou cheio de empatia, né? O público gostava muito, embora ele não falasse absolutamente nada. E eu fui me encantando, sabe quando você fala: ah, agora eu entendi que teatro para criança é esse? Nossa, foi um divisor de águas mesmo para você. Foi, para mim foi, eu falei, daí eu me senti mais importante, deu um outro sentido do que ir ao palco para as pessoas acharem bacana, falarem que teu trabalho é bom. Tudo isso ficou para trás, não era mais para isso. Era porque eu tinha eu estava motivada, eu sabia o que eu queria falar, para quem eu queria falar, e a gente nunca sabe direito como, né? Mas eu tinha um caminho que é esse que eu venho andando até hoje, errando, acertando, claro, mas acertos, tentando né? entender que infância é essa, e que infância é essa independente de faixa etária. Que isso foi uma das fichas muito importantes para o trabalho da Companhia do Abração. A gente acredita e a gente deseja falar com um estado de sensibilidade e não com uma idade específica. Idade, né? Cronológica, né? Não é essa idade até mercadológica, né? Ah, mas para que faixa etária é? Não sei, para quem quiser me ouvir, para quem quiser se comunicar comigo. A gente faz teatro para essa criança de todas as idades. Essa é a nossa busca. E dentro, falando um pouco da mímica, né, e do que a gente, nas entrevistas a gente falou, né, com a Nivelter, né, da companhia Nós de Teatro, que, enfim, que iniciou ela como bailarina, né, e também trabalhou no XPTO. E o trabalho dela, nos 3 espetáculos que ela realizou, todos eles são nessa esquina, né, de teatro-dança, teatro gestual. E a gente, assim, meio conversando que no Brasil, né, existe poucos espetáculos, enfim, não importa, né, adulto, infantil, para todas as idades, mas sem texto, né, assim... me parece que uma tendência do brasileiro ser bastante verborrágico, né? Pode ser. Né? E como é que você vê isso nessa, enfim,
Como é que você vê essa questão, né? Olha, eu na verdade eu gosto muito de imagem, né? Eu tenho essa vertente, como eu te falei, eu dialogava muito com as artes visuais, então o corpo como produtor de signos, né? Como produtor de imagem, eu acho que é super bacana. Mas, não sei se eu vou responder a tua questão, mas eu gosto muito também da palavra. Eu acho que a língua portuguesa é maravilhosa, ela, ela, ela consegue assim uma diversidade de sentidos, né? Brincando na semântica, a fonética. Eu acho que a gente pode conseguir muita brincadeira com a língua portuguesa. Talvez seja por isso que o brasileiro se utilize tanto da palavra. No meu caso é por isso. Não que eu acho que eu me utilize muito, né? Tem espetáculos que a gente usa mais ou menos. Eu gosto muito da poesia também, da síntese da palavra em poesia. Mas eu acho que a língua portuguesa é muito bonita. Eu acho que quando a gente consegue construir signos, sínteses, né? Tanto em imagem mesmo da construção, vamos dizer, plástica, né, da cenografia, figurino, luz, mas da imagem corpo, né, e signos da palavra ou signos da música, para mim, eu acho que é um tempero de tudo isso, eu acho bacana, por isso que eu não tiro a palavra de vez. Né? Tem espetáculos nossos que tem bem menos palavra. Sim, menos textual, menos inspirados a partir de um texto, né, de que no caso da Clarice, né, que é a partir, né, exatamente a partir de um texto, né, a partir de uma narrativa. De uma narrativa. Mas acho que até mesmo assim a gente não foi assim tão verborrágico. Ou foi? Acho que foi. Não, eu acho que, quer dizer, a minha questão é mais mesmo essa observação, né, nem... Do teatro feito para criança. Ou essa lacuna, né, assim, às vezes é um questionamento do porquê, né, tem muitas questões, assim, talvez a formação, né, a formação no Brasil, né, não tem muitos, ter, né, assim, tradição, ferramentas para saber lidar com isso, palavra, né, exatamente. Né? Eu acho que também pode ter um pouquinho, assim, daquele velho preconceito de achar que a criança não vai entender. Quando é visual apenas. Quando se estabelece signos. Ah, não, mas eu tenho que dizer aquilo. Explicitar, né? Eu tenho que explicitar. Eu já vi espetáculos super bonitos, até com bonecos, onde se formavam, e bonecos assim, feitos de origamis, tangrãs, assim, esteticamente era muito bonito. E daí eu via que às vezes o diretor achava essencial colocar um narrador explicando aquela imagem. Eu até conversamos, eu falei, escuta, acredita na força da sua imagem, que é absolutamente expressiva, né? E acredita na sua comunicação com o seu público. Então, eu acho que talvez também seja assim, uma inabilidade, né, de você trabalhar com ferramentas que possam subtrair a palavra e também uma falta de confiança de achar que esse público está capacitado a se comunicar, a se relacionar com signos. Ou o próprio adulto, né, porque claro, nós também, acho que no Brasil a gente não tem muito essa tradição, por exemplo, de um teatro mais nonsense, né, que não tem uma dramaturgia encadeada, entre aspas, lógica, né? Eu digo, por exemplo, a França, né, e a própria companhia com que eu trabalho, a companhia Philippe Jonty, né, que não sei se você chegou a ver algum espetáculo deles, mas o Philippe Jonty tem muito uma tradição ele diz que sempre a dramaturgia dele parte muito dos sonhos dele, né, algo dentro mesmo de um caminho do surrealismo, né, e todo, né, o processo surrealista. Então acho que também a gente não tem muito, né, talvez essa confiança até nesse nonsense, né, de um outro tipo de dramaturgia, né, porque sempre às vezes o pessoal bate a dramaturgia, mas o que é dramaturgia? E precisa ser sempre uma dramaturgia né, de um tipo A mais A dá C, uma lógica, né, mais linear também, né? Como é que você vê essa questão da dramaturgia da imagem ou do texto? Se existe uma diferença? Como é que é esse casamento? Olha, na verdade, assim, eu acho que qualquer fórmula é válida. Qualquer fórmula é válida, né? Eu não acho aquela mais importante do que aquela outra, né?
o que eu gosto muito é de autenticidade. Quando você vê que o artista tá buscando uma expressão legítima e uma comunicação sincera, né? Eu costumo falar que a gente busca a afetação, a gente busca tocar as pessoas e com esse toque, por isso a Companhia do Abração, né? E com esse toque a gente, né, tenta se comunicar. Sei, talvez realmente falte escola. A nossa busca, eu estou sempre ainda refletindo que caminho é esse que a Companhia do Abração está trilhando, porque são sempre dramaturgias nossas, né, por mais que às vezes tenham alguma inspiração, né, em algum conto, em alguma obra literária, mas é sempre uma dramaturgia nossa, e nessa a gente, né, acaba sempre incorrendo nessa não linearidade, né, ou nessa linearidade mais óbvia mesmo, de sequência, de ações mais lógicas, porque a gente insere muita imagem, né, os signos, como você falou, que eu não falo nem que vem de sonho, mas são como quadros que vêm assim pra gente já quase concebidos. Tem alguns quadros que vem a imagem formada. Às vezes vem a imagem já do final da peça, mas eu não sei ainda o que é a peça inteira, mas eu já sei qual é a imagem final. Mas, de uma certa forma, a gente vem buscando um diálogo bacana com a plateia, né? Às vezes a gente cai em roda de críticos, debatedores, e a gente sempre está muito atento e humilde, porque eu acho que a gente ainda está descobrindo, né? Como, sempre, né? Como fazer, né, essa dramaturgia, e às vezes, conforme o olhar, né, porque é tudo muito subjetivo, a gente é inserido também nessa crítica de vocês trabalham muito com imagem, mas não tem uma sequência mais lógica. Eu acho que as crianças não entendem o espetáculo de vocês, então a gente cai também nessa. E que sempre, não é às vezes se defendendo, né, mas não entendem de que, né, eu digo, é sempre discutível, Super, né, absolutamente assim, entendem o que, né, de que forma, né, porque a gente sabe que sempre tem um pouco, tanto na crítica como na análise de um espetáculo para criança, né, tem uma visão adultocentrista, né? Sim, então você sair disso, né? Você está supondo que, assim, costuma frequentar nossos espetáculos, como eu já falei, criança de todas as idades, né? Tanto adultos como bebê de colo. Tem muitos bebês que ficam completamente tomados, né? do começo ao fim. Agora, quem é quem para dizer que ele entendeu? O que é esse entender? Né? Agora, a experiência artística que ele teve é dele. A gente não pode querer né, ter uma fórmula de conduzir aquela experiência artística do bebê e nem da vovó que estava ao lado dele, né? Claro, eu acho que nesse sentido me parece que, né, porque eu também conversando com as pessoas, falando de poesia, né, e poesia infantil, né, existe um historiador, poeta Luiz Camargo, né, que é um poeta que escreveu para crianças e também historiador de poesia infantil, que ele cita, né, nos seus estudos que a poesia infantil sempre esteve muito atrelada à escola, né, ela nasce a questão do didatizante, né? Então a gente vai vendo cada vez mais, constatando, né, de que tudo está muito ligado a um aspecto muito ainda didático, né? Tanto o crítico, né? Todo, né? Exatamente. Ou aprender na forma mental, né? Porque, né? O aprender, não o apreender, né? Não ou ter uma experiência. Isso as pessoas sempre vêm me cobrar, mas qual é a moral? A gente tem um espetáculo chamado Sobrevoar, que é inspirado nos feitos de Santos Dumont. Mas na verdade é uma elegia ao sonho, a capacidade de tirar os pés do chão e voar um pouquinho e tal. E algumas pessoas, educadores, mas vocês não contam, não é tão clara a história.
do Santos Dumont. Sim, ó. Daí a gente tem que falar, escuta, mas a gente não quer ensinar nada para ninguém. E a licença poética. A gente quer uma experiência artística, né? Em que dê um espaço para se poder sonhar, né? E isso acontece. E aí os educadores ficam cobrando isso De uma aula mais organizada, mais explícita sobre a biografia do Santos Dumont. Então é realmente assim, o que se espera do teatro, o que se espera da arte, ainda eu acho que é um tanto equivocado, né? Tem que entender que o lugar da escola é o lugar da escola, o lugar da experiência artística é o lugar da experiência artística. Falando de poeta, eu também tenho uma amiga que escreve deliciosamente para criança de todas as idades, Glória Quirimos. Quando você puder, e para quem, não sei se você já conhece, é uma peruana radicada no Brasil. Maravilhosa, você vai gostar, com certeza. E ela também fala para mim, fala, Letícia, existe árvore para adulto e árvore para criança? Eu acho que não, né? A árvore é de quem quer abraçar, de quem precisa. A mesma coisa a poesia, ou a mesma coisa o teatro, ou a música, né? É para quem precisa. Tá. Bom, agora então, finalizando, né, essa conversa, se você tem algum conselho, alguma dica que você poderia dar para jovens atores, né, que queiram trabalhar, claro, né, o teatro de uma maneira geral, mas que queiram também de alguma forma tocar, né, emocionar a criança, porque também assim, né, eu acho que às vezes dentro dessa ideia do teatro da família, tu publique, né, como se falou, né, a criança que vive toda, a gente sabe que tem coisas, eu acho que tudo que é bem feito para criança serve para adulto, mas às vezes o contrário talvez não seja, até, né, eu costumo dividir né, assim, em dolorosos e gozosos. Tem assim, os mais dolorosos, acho que não são de porque interesse. Plínio Marcos, eu sempre exemplifico, né? Plínio Marcos talvez até seja para criança da maneira que você vai ver, mas fica, né? Como é que fica isso, né? Plínio Marcos para criança, né? O abajur lilás, né? Navalha na carne. Eu digo, né? Não sei como é que você vê isso, essa questão, né? Porque tem tudo que é bem, eu acho assim, tudo que é bem feito para criança serve para adulto, mas o contrário talvez não, né? Então eu divido em dolorosos e gozosos os nossos espetáculos. Os dolorosos acabam sendo de interesse mais, né, dos adultos que já conhecem a dor com uma profundidade, né, com camadas e camadas que a criança ainda não conhece. Ela conhece a dor que passa, que vem, que vai, né, uma resolução fugaz, mais né? rápida, assim, né, com as dores. E sempre quando fazemos teatro para criança, para mim, são sempre experiências gozosas. A gente sempre fica muito feliz quando trabalha com criança. Agora, o conselho que eu dou para quem quer se dedicar à criança é não pensar que o teatro para criança é um trampolim para depois aprender a fazer teatro direito. Quem faz teatro para criança tem que ter muita habilidade. Tem que ter muita habilidade vocal, musical, corporal, tem que dominar muitas técnicas para esse olhar estrangeiro, esse olhar minucioso que a criança tem, né, que te radiografa no primeiro instante. Então, para não se iludir, e ao contrário, todo dia se perguntar se realmente você é feliz fazendo teatro para criança. Eu acho que esse é o conselho que eu dou. Se não é só um caça-níquel. Né? Ou um trampolim. Legal. Adorei aqui conversar contigo, né? Meio curtinho, mas eu acho que vai ser bastante proveitoso esse material aqui para o já agora e para as futuras gerações. Espero que, né, para quem quiser, né, mergulhar aqui nesse universo, vai ser uma referência importante. O trabalho é importantíssimo. Acho bem bacana você estar recolhendo essas experiências e dividindo assim de uma forma bem democrática e ampla. Legal. Bonito.